gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com pessoas que estão passando pela fase de tratamento oncológico, que desejam realmente obter mais informações para passar por essa fase. Eu tenho aqui como missão realmente contribuir para que as pessoas que estejam passando pelo tratamento oncológico possam passar por essa fase com menos efeitos colaterais, com mais qualidade de vida. E nesse momento, né, aqui em relação ao programa Vida com Qualidade, que é um quadro de live que acontece toda segunda-feira às 17 horas, nós estamos num momento especial, né, que eu estou destinando esses momentos aqui para estar falando sobre câncer de mama, né, por conta do Outubro Rosa, tá bom? Então, na semana passada, teve uma live no qual eu falei sobre dieta ideal para câncer de mama. Quem é que estava na última live? Alguém aqui estava na última live? Oi, Cris! Sim, eu te reconheci, minha linda. A Cris é minha paciente. Um beijo pra você, viu? Você estava aqui, Cris, na última semana? Eu não me recordo se você conseguiu assistir a live. Então, na live da semana passada, nós falamos sobre como deveria ser a dieta para as mulheres que estão passando por essa fase de tratamento. E hoje eu queria estar conversando com vocês sobre 4 mitos que podem te atrapalhar durante o tratamento oncológico. 4 mitos que normalmente as pessoas caem e podem atrapalhar e muito nessa fase de recuperação, tá bom? Então, se você está passando pelo tratamento contra o câncer de mama, se você é paciente oncológica ou se você conhece alguém que poderia estar se beneficiando dessa live, desse assunto, manda essa live aqui para que as pessoas possam assistir, porque ela não vai ficar gravada, tá bom? As lives, elas estão sendo direcionadas para o meu canal no YouTube, tá bom? Então elas não vão ficar aqui no Instagram. Então fique até o final, aproveite, tire todas as suas dúvidas. Se você ficou com alguma dúvida no decorrer da live, ó, manda aqui nesse pontinho de interrogação, tá bom? Esse pontinho de interrogação que daí eu vou conseguir abrir para responder vocês aí no final da live, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Semana passada, né, então a gente conversou um pouquinho sobre como deve ser a dieta pensando em pessoas diagnosticadas com câncer de mama, né, se existe realmente uma dieta ideal. Então, a gente conversou bastante sobre a característica da alimentação, como que deve ser essa alimentação, o que os estudos, né, nos trazem de mais recente, pensando realmente na prevenção do câncer de mama, mas também num melhor prognóstico, visando, né, as mulheres que já foram diagnosticadas, tá bom? E hoje eu quero falar sobre os mitos. Gente, as informações, elas aparecem em diferentes lugares. Você consegue informações na internet, conselhos de familiares, de amigos, pela televisão. Enfim, hoje é muito fácil a gente digitar, né? Por exemplo, no Google, alimentação e câncer. E aparece uma série de sites, uma série de informações. Só que nem todas essas informações são verdadeiras, né? Na verdade, nem todas as dicas que as pessoas nos dão são reais e se aplicam na sua individualidade, né? Então, o que eu mais vejo no meu consultório são pacientes, né, falando: o meu familiar ouviu falar que tal chá faz bem durante o tratamento, então que eu poderia estar tomando, ou quando eu fui aplicar minha quimioterapia na sala ali de químio, me indicaram tal alimento, me indicaram tal orientação. E muitas vezes também algumas orientações vêm de próprios profissionais que não são da área, né? Então, às vezes de um enfermeiro, de um outro profissional que não é da área, mas acaba dando uma informação, mas nem sempre essas informações elas são verdadeiras ou condizentes para o seu caso. E aí que tá o perigo. Por isso que é muito importante, né, que a gente tenha um filtro, né? Então que vocês tenham um filtro em relação ao que vocês escutam por aí, as dicas que vocês leem na internet, sobre cardápios, dietas, o que pode, o que não pode, porque dependendo do que é essa orientação, ela pode não somente não ajudar, ou seja, não fazer diferença na sua vida,
como também ela pode prejudicar e muito. Não só prejudicar no sentido de fazer você passar mal ou ter uma pior situação clínica, mas prejudicar no sentido de muitas vezes você acabar tendo deficiências nutricionais, né? E isso acabar impactando no tratamento, na sua aderência ao tratamento, por exemplo, em relação à imunidade, tá? Então hoje eu quero estar conversando aqui com vocês sobre esses mitos, né? Sobre os 4 principais mitos que eu mais escuto no meu consultório e que você pode ter caído também, ou pelo menos já escutado falar, tá bom? Então eu quero iniciar dizendo para vocês, como eu disse na live da segunda passada, que cada câncer ele é único, tá? Cada tratamento é único e você tem a tua individualidade. Então é muito importante que você não generalize, né, informações que você recebe, tá bom? Porque muitas vezes essas informações, elas podem ser verdadeiras para uma determinada pessoa. Então é muito importante que você seja sim acompanhado por um nutricionista oncológico que possa individualizar o seu cardápio, individualizar a tua dieta, individualizar as orientações, ver realmente se aplica ao seu protocolo de tratamento determinado alimento, determinada estratégia, tá? Então realmente tomar cuidado, porque cada estratégia que a gente usa, as células, né, cancerosas vão se comportar de uma maneira. Então as células cancerosas, elas se comportam de maneiras diferentes de acordo com as estratégias nutricionais que o profissional indica. Então é muito importante que você seja acompanhado por alguém que entenda do seu problema e que principalmente você não caia em informações generalizadas que tem por aí, tá bom? Então, às vezes esses mitos eles vêm disfarçados, né, de orientações e de dicas valiosas, mas a gente precisa ter um senso crítico em relação a eles, tá? Então eu gostaria muito de saber de vocês quais orientações ou dicas vocês já receberam que vocês não sabem se são verdadeiras e vocês gostariam muito que eu esclarecesse isso para vocês aqui hoje. Coloquem aqui para mim nos comentários ou aqui no pontinho de interrogação nas perguntas quais orientações, né, ou verdades absolutas aí durante o tratamento que vocês receberam, que eu vou estar dizendo se é mito ou se é verdade, tá bom? Então já vão colocando aqui para mim nos comentários, porque eu vou responder todos, tá? Então vamos lá, gente. Enquanto vocês vão colocando, gente, vocês estão me escutando? Vocês estão me vendo bem? Tá tudo certo? Que às vezes aqui a internet oscila. Peço desculpas, tá? Então se vocês não estiverem me vendo ou me escutando, me avisem, tá bom? Então vamos lá. Quero começar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre um mito e já vamos iniciar com polêmica. Já vamos iniciar com polêmica e é uma polêmica que, na verdade, surgiu ontem através dos meus stories por algo que eu postei. Não sei se foi uma pergunta, enfim. Eu só sei que daí eu comecei a receber uma enxurrada de perguntas sobre se realmente o paciente oncológico não poderia consumir crus durante o tratamento. Porque essa é uma das orientações que normalmente o paciente recebe, que ele não pode consumir nada cru, especialmente verduras, legumes, frutas, né? Só precisa descascar todos os alimentos, precisa cozinhar todos os alimentos. Tem pacientes que recebem, inclusive, a orientação de cozinhar as frutas, né? Então só pode consumir frutas quando cozidas. E será que realmente isso é uma verdade? E aí ontem eu trouxe um pouquinho desse questionamento, eu trouxe um pouco da minha visão e do que, não só da minha visão, mas do que hoje nós temos aí realmente que nos respalda, né, para darmos essa orientação. Então eu já queria trazer esse mito aqui para vocês, que é para já abrir com polêmica a nossa live, tá bom? Então, gente, em relação aos alimentos crus, será que realmente o paciente oncológico precisa seguir uma dieta sem crus, uma dieta para imunossuprimido? Enfim, cada profissional e cada instituição dá um nome para esse tipo de dieta, né? E a verdade, bem da verdade, é que não, tá?
o paciente oncológico, ele não precisa deixar de consumir alimentos in natura, como hortifrutis, principalmente, verduras, legumes e frutas, desde que higienizados corretamente. Então, não há comprovação científica, não há embasamento científico para essa afirmação, tá bom? O que os estudos hoje nos demonstram, tá, a partir de pesquisas, é que alimentos que nós conseguimos manter um controle higiênico sanitário, ou seja, alimentos que nós conseguimos higienizar de maneira adequada, esses alimentos eles são tão seguros quanto se você não consumisse alimentos crus, né? Então não há diferença no risco de contaminação de um para outro, tá bom? Então a recomendação hoje é que você higienize adequadamente os seus alimentos. Contudo, realmente, existem alimentos que não dá para nós higienizarmos, certo? Por exemplo, carnes. Nós não higienizamos carnes, nós cozinhamos carne. Então, não tem realmente como consumir carnes e ovos mal passados, ovos com a gema mole, por exemplo. Então é necessário realmente que as carnes sejam bem passadas, que os ovos bem cozidos. É importante, né, evitar frutas, por exemplo, que nós não conseguimos higienizar, porque essas frutas não contêm casca, como as berries, né? Então morangos, framboesa, porque não tem como nós higienizarmos. Agora, pera, maçã, goiaba, banana, mamão, laranja, kiwi, todas as outras frutas nós conseguimos higienizar, né? Legumes, verduras, salada, nós conseguimos higienizar. Então é muito importante que a gente oriente adequadamente o paciente, né, para que ele saiba higienizar de maneira adequada. Então é muito importante que você saiba higienizar os seus alimentos de maneira adequada, mas que você tome cuidado com esses mitos. E por que isso pode ser prejudicial para o seu tratamento? Porque se você abre mão de consumir verduras, legumes, frutas, você abre mão de consumir um grupo ali de alimentos que são os representantes de vitaminas, minerais, fibras, né? São esses os alimentos que vão ter em maior concentração na sua composição os micronutrientes, que são muito, muito importantes, por exemplo, para a imunidade durante o tratamento. A imunidade que tende a ficar, né, que tende a cair, né, que tende a ficar ali debilitada por conta da quimioterapia, por exemplo. E não é desejável, né, visto que se o paciente tá com uma imunidade muito baixa, o tratamento precisa ser interrompido, né? Então, é muito importante consumir sim esses alimentos, pensando no bom funcionamento intestinal, na saúde intestinal, então não só em evacuar todos os dias, né, fazer cocô todos os dias, mas no sentido também de cuidar das bactérias que moram no nosso intestino. Então é importante consumir esses alimentos, tá? E dependendo dos efeitos colaterais que o paciente tem, por exemplo, náusea, ele tem uma preferência por alimentos mais frescos, né? Quem tá passando por isso sabe. Prefere alimentos mais frescos, mais gelados, que normalmente as frutas, verduras e legumes acabam vindo muito bem de encontro a esse efeito colateral e o paciente consegue comer melhor. Então, se eu restringo esse grupo de alimentos, eu acabo restringindo os nutrientes e também uma porção significativa do que ele está conseguindo comer naquele momento. E isso pode acabar impactando, inclusive, na perda de peso, que é muito séria, né? A perda de peso é uma realidade e ela precisa ser vista e tratada durante o tratamento, né? Então, gente, é mito, tá? Carimbo de mito essa questão de ter que excluir os alimentos in natura, tá? Então, para ficar bem claro para vocês, os alimentos que devem ser excluídos são aqueles que nós não conseguimos ter um controle higiênico sanitário, aqueles que nós não conseguimos higienizar, garantir que realmente não vá dar dano ao paciente, um risco aí de uma infecção alimentar. Agora, Aline, você falou que desde que bem higienizado eu posso comer salada. Então, em restaurante eu posso? Eu indico que não. Porque, infelizmente, você não sabe como que foi a higienização no restaurante, não é? Você não sabe quem manipulou a salada. Então, aí, realmente, por uma garantia, é interessante que você consuma os alimentos cozidos. Mas na sua casa ou na casa de alguém que você confia, que você sabe que está seguindo ali a recomendação, né, o protocolo de higienização, fica muito em paz e pode estar consumindo sim esses alimentos, tá?
Só uma observação importante em relação a alimentos a granel, por exemplo, especiarias, as castanhas. É muito interessante que ou você compre em lojas que tenham uma boa rotatividade, né? Então, lojas de movimento, que você sabe que aquela castanha sempre é renovada, ou que você compre embaladinha com data de validade. Porque esses alimentos, né, eles correm um risco de contaminação fúngica. Então, se você vai num lugar, né, que não tem muita rotatividade, que o produto pode estar lá não sei quantos dias, aí não é muito bacana. Então, realmente, aí temperos, né, castanhas, aí é interessante você comprar com data de validade, mas sim, você pode comer, desde que esteja tudo regulamentado, tá bom? Então, esse aí é um dos grandes mitos que normalmente gera muita dúvida para o paciente. Eu sempre recebo no meu consultório pessoas, né, que chegam ali para passar em consulta comigo e relatam: ah, Aline, uma das orientações que eu recebi foi em relação aos crus, né, porque parece que eu não posso comer salada, fruta, legume e tal. E eu falo: não, peraí. Então vamos retroceder, tá? Não é bem assim. E aí, então é muito importante que vocês tenham essa consciência, tá? Então pode sim, desde que higienizado corretamente. E aí, como é que higieniza, né? Pode estar passando aí pela cabeça de vocês. Lá, tá bom, Aline, mas então como que eu higienizo, né? Você pode higienizar com hipoclorito, tá? Água sanitária. Tem algumas águas sanitárias que são próprias para alimento também, vai estar na embalagem, tá? Então tem algumas marcas que diz, por exemplo, você pode usar em roupa, pode usar em piso e pode usar em alimento. Aí você segue a orientação que está descrita para o alimento. Além disso, em postos de saúde, né, unidades básicas, eles dão de maneira gratuita o hipoclorito para você pingar nos alimentos. Olha que bacana, você pode retirar no postinho perto da sua casa. E supermercados e feiras também vendem, tá? Esses produtos, tem até algumas pastilhas, né? Que você dissolve em água, então aí você segue a orientação do fabricante, tá bom? Mas é dessa forma. Não é com vinagre, não é com bicarbonato, não é com sal, não é com detergente. Gente, não usem detergente, tá? Porque o que acontece? Eu já vi pacientes meus, né, na primeira consulta, quando me conheceram, a dizer que não, higienizavam, só que usavam detergente. Isso é contaminação química, tá? O detergente vai penetrar no alimento e você vai estar consumindo detergente. Então não usem detergente. Não precisa pegar a bucha e ficar esfregando com detergente o alimento, tá? Não precisa. Deixa de molho lá no hipoclorito, tá bom? Ou na pastilha própria para alimento, que vai estar garantido, tá bom? Então é só seguir a recomendação do fabricante, tá? E aí eu vi aqui que o pessoal comentando perfeito, muito boa orientação. Gente, vocês tinham dúvida em relação a isso, a consumir alimentos crus? Você já tinha escutado que paciente oncológico não podia comer nada cru? Já evitaram de comer algo cru também por conta dessa orientação? Porque é muito comum, viu, gente? É muito comum, inclusive, essas orientações serem de outros profissionais, né? Então, não só encontrar pela internet essas orientações, mas às vezes o paciente, ele acaba recebendo de outros profissionais e não é bem assim, tá bom? Não é bem assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque daí você acaba excluindo da alimentação do paciente um grupo muito importante. A Karina, a Ivete comentaram que sim, já tinham ouvido falar. Então, ó, meninas, mito, tá? Mito. A Jenny comentou: eu sou paciente oncológico e tomo todos esses cuidados. Show de bola. Então, ó, pronto. Vai lá e come salada no jantar hoje, tá bom? Higieniza e come, tá? Agora, gente, segundo mito. E esse mito também, inclusive, já me colocou em saia justa, porque eu tive que conversar com a equipe multidisciplinar, pedindo referências da onde que essa orientação tinha surgido, e no final deu tudo certo, no final ninguém tinha referência de nada, eram achismos e o paciente pôde consumir. Alimentos ácidos. Se você tá aqui me acompanhando nessa live e é paciente oncológico, coloca aqui pra mim.
Você já recebeu orientação de não consumir nenhum alimento ácido durante a quimioterapia? Ou isso é novidade para você? Já ouviu falar disso? Porque, gente, é bem comum também, viu? Vocês já ouviram falar que o paciente oncológico não pode comer ácidos, ou seja, abacaxi, limão, laranja, que tem que evitar. E vocês sabem o porquê também? Se você já escutou, você sabe o porquê? Não, nunca recebi essa orientação. Ai, que bom. Ah, novidade pra mim, essa é novidade. Ah, então eu tô feliz, gente, porque infelizmente no meu consultório isso não é novidade, viu? Não foi uma única vez que eu tive que entrar. Boa tarde, Mônica. Que eu tive que entrar em contato com um oncologista do meu paciente, perguntando por que dessa orientação, né? Então, gente, às vezes tem alguns profissionais, não são todos, mas alguns, tá? Que eles acabam orientando os pacientes que é bom evitar alimentos ácidos, que alimentos ácidos não podem ser consumidos, como esses exemplos que eu dei, tá? Isso porque poderia acabar ali interferindo na quimioterapia ou até mesmo devido ao desenvolvimento de mucosite, né, que são aquelas feridas, aquelas ulcerações na boca. Só que, gente, isso é mito, tá bom? Outro carimbo de mito aí pra vocês, tá? Por quê? Existem alimentos específicos que podem interagir com drogas específicas, por exemplo, que é o caso da toranja, que não é recomendado durante o tratamento, mas a toranja nem é um alimento realmente que a gente consome aqui no Brasil, é algo muito atípico. Então, assim, tem algumas drogas que podem ter interação com alguns alimentos, mas isso é muito individual, isso é muito específico, porque vai depender do protocolo que a pessoa está fazendo uso. Então percebam que é um alimento, não é um grupo de alimentos, né? E em relação a essa questão da mucosite, isso é mito. Os alimentos ácidos, eles não vão ajudar, contribuir para desenvolver essa mucosite, essas feridas na boca. O que vai acontecer é, se o paciente ele tiver mucosite, imagina, você tá com uma ferida na boca. E às vezes não é uma feridinha tipo aftazinha, não. São ulcerações grandes na boca, na língua, na garganta. E você joga um limão ali. Vai arder pra caramba, vai machucar, vai gerar uma maior irritação no local. Então, obviamente, que você deve evitar alimentos ácidos, que você deve evitar ali alimentos picantes, muito salgado, né, com muito sal. Mas não que você deva evitar frutas cítricas, por exemplo, porque está em quimioterapia, tá bom? Até porque os alimentos mais azedinhos, mais cítricos, são os que mais são aceitos pelos pacientes durante o tratamento. Diz aí se não é verdade, né? Então, esses alimentos, eles vão cair muito bem para alívio de náusea, por exemplo, né? Ou às vezes boca seca, então às vezes uma aguinha com limão para estimular a produção de saliva. Então, excluir também esse grupo de alimentos do paciente é muito complicado, porque não tem uma base, um respaldo científico, é por um achismo, na verdade, e você pode ali estar prejudicando, né, o paciente, porque você vai estar restringindo uma alimentação que naturalmente já está restrita por conta dos sintomas que esse paciente manifesta, né, ao longo do tratamento. Então, gente, é mito, tá? Essa questão dos alimentos ácidos. Sim, Jenny, isso mesmo, cada caso é um caso. Então, na hora de excluir um alimento, de excluir um grupo alimentar, é muito importante que esse paciente seja avaliado por um nutricionista especializado na área, que vai entender o teu caso, o teu tratamento, o teu tipo de câncer, os teus sintomas, os teus exames, a tua situação clínica. Até porque também os alimentos ricos em vitamina C, né, que tendem a ser esses alimentos mais ácidos, eles ajudam muito na questão da imunidade, né? Então, a otimizar ali a resposta imunológica, né? Ou seja, fortalecer a imunidade, né? Então, eu vi que tem pessoas aqui que tomam água com limão, né? Que às vezes colocam aí num suco verde, por exemplo, ou que comem de sobremesa mesmo, uma fruta, né? Ou ao longo do dia.
E sim, gente, é importante o consumo de vitamina C, né? A vitamina C, numa dosagem adequada, ela vai contribuir sim para uma ação antioxidante importante também para o nosso organismo e para essa resposta imunológica, tá bom? Então, os alimentos ácidos, eles só devem ser evitados em situações clínicas específicas, como, por exemplo, o desenvolvimento aí de uma mucosite, tá? Que daí, realmente, nessa situação, não tem como, porque vai gerar sofrimento no paciente ao consumir esses alimentos, tá bom? Eu vi que vocês mandaram aí umas perguntinhas sobre alguns mitos e eu vou responder todos, tá bem? Eu vou responder todos ao final. Inclusive, se você quiser que a sua pergunta apareça aqui para que todos vejam a sua pergunta, é só mandar aqui, ó, nesse pontinho de interrogação, tá? Que daí eu consigo espelhar a sua pergunta para que todos possam vê-la, combinado? Então vamos lá. Agora, gente, terceiro mito, e talvez esse seja o mais conhecido e o que mais gere polêmica. Eu deixei aqui para metade para a gente conversar sobre ele. Vocês têm ideia de qual que seja esse mito? Tem ideia do que eu vou falar agora? Porque é algo polêmico, é algo que os profissionais, muitas vezes, cada profissional fala uma coisa, o paciente fica confuso e normalmente esse mito é uma das primeiras perguntas que eu recebo no meu consultório. O paciente sentou, pergunta isso. Vocês fazem ideia do que seja? Coloque aqui pra mim. Ó, a Renata comentou. Um doutor tal falou que era para comer somente frutas de casca grossa. Mito, tá, gente? Então, como eu conversei no início da live, né? Mito. Pode consumir frutas de maneira geral, só deve evitar frutas que realmente não dê pra gente higienizar, como eu dei o exemplo das frutas que não tem casca, né? Por exemplo, um morango, infelizmente, né? Aí não dá. De resto, pode consumir. Acertaram! Açúcar, carboidrato, é isso aí, gente. Acertaram. Eita tema polêmico esse do carboidrato. Eu quero fazer aqui uma enquete com vocês. Quem acha que carboidrato deve ser cortado da dieta, coloca sim. Quem acha que não, coloca não. E quem não sabe, põe não sei. Quem tá em cima do muro, acho que sim, acho que não, coloca não sei. Vamos lá, gente. O que vocês acham do carboidrato? É mito? É verdade? Né? Deve ser cortado? Não deve ser cortado? É tudo mentira? O que vocês acham disso? Porque, gente, carboidrato é algo que gera muita dúvida, muita dúvida. Posso comer pão? Posso comer macarrão? Ai, o pão eu já vou ter que tirar, né? Nossa, o que eu recebo de paciente que às vezes chega e fala, não, assim, né, pra mim, é como se eu fosse dar uma estrelinha, né? Como se fosse dar parabéns. Não, doutor, eu já cortei o pão, eu já cortei o arroz, não, diminuí, cortei, não tô comendo mais carboidrato, né? E aí, como é que é? O que vocês acham? Nossa, tá bem dividido. O pessoal acha que é mito, apenas carboidrato simples. A Cris comentou, eu achava antes das consultas. Beleza, gente. Então vamos lá em relação ao carboidrato. A Karina colocou não e colocou chorando. Gente, o carboidrato, coitado. O carboidrato, ele foi assim crucificado, né, gente? Ele foi realmente colocado num patamar de vilão, né, que não pode ali ser consumido. E por que surgiu essa ideia? Então, eu vou tentar explicar o mais simples possível e rápido por conta da dinâmica da live, mas qualquer dúvida vocês podem mandar. Então, ó, vou falar de células, tá? Então, as células do nosso corpo, elas têm preferência, digamos assim, como se fosse um combustível, tá? Um carro, um combustível. Então, elas têm preferência por um combustível que é a glicose. Glicose é a digestão do carboidrato. Então, a gente come um pão, por exemplo, pão, aí ele é digerido e tal, e ele chega no sangue como glicose. É o açúcar no sangue, tá bom? Então, as células, elas têm preferência por esse combustível, é como se fosse a nossa gasolina. Qualquer célula do nosso corpo, seja saudável, seja doente.
Só que a célula cancerosa, né, o câncer, ele tem mais receptores de glicose, mais tomadas que conseguem se conectar, né? Então ele consegue se alimentar, digamos assim, muito mais rápido, ele é muito mais eficiente nessa captação de combustível. Então, a partir dessa ideia de que o câncer tem mais receptores para a glicose, surgiu a ideia de que então o carboidrato alimenta o câncer. Se o carboidrato alimenta o câncer, a gente corta o carboidrato e pronto, temos a cura para o câncer, porque ele não vai ter mais o combustível, então ele morre. Só que não é assim, né, gente? Não achamos a cura para o câncer ainda, infelizmente. Não é o carboidrato que vai alimentar o câncer, isso é um mito. Por quê? Porque o câncer é uma célula extremamente adaptativa. Infelizmente, ele se adapta em meios mais extremos possíveis, até mesmo na falta de oxigênio, né, dentro do nosso organismo, ele se adapta. Ao mesmo tempo que a célula cancerosa ela pega glicose como combustível, ao mesmo tempo ela também utiliza proteína e gordura a partir do que a gente come ou das nossas reservas metabólicas, né? Então, da nossa gordurinha, do nosso músculo, ao mesmo tempo. Então, se eu tiro o carboidrato do meu paciente, eu não vou estar matando o câncer de fome. O que eu vou estar fazendo é prejudicando essa pessoa, porque eu vou tirar da alimentação dela um grupo muito importante que vai fornecer energia, que vai contribuir para o sistema imunológico. Inclusive, pacientes que usam terapia de anticorpo monoclonal, é importante que consumam carboidratos dentro de uma dosagem adequada. Porque para a célula T, né, que é aquela que vai ser ativa no anticorpo monoclonal para combater o câncer, essa célula T, para ela ser convertida da sua forma inativa para sua forma ativa, precisa de glicose. Então, é sabido que, por exemplo, para esse tipo de tratamento, é importante que essa pessoa consuma carboidrato. Inclusive, né, existem estudos hoje mais recentes que demonstram, como eu disse, cada câncer é único, o câncer não é uma doença igual, né? Existem diferentes tipos de câncer com diferentes tipos de comportamento. Então, inclusive, hoje tem estudos recentes que demonstram que a exclusão de carboidrato para alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de próstata, não é benéfico, porque as células cancerosas dessa região da próstata têm mais afinidade por beta-oxidação, ou seja, por utilizar gordura como fonte de energia. Olha isso! Se eu aplico dieta cetogênica para todo mundo, será que é o certo? Será que realmente é só tirar o carboidrato que tá tudo bem? Não é assim, gente. Então, o carboidrato, ele não é vilão, o carboidrato não vai alimentar o câncer, o teu tumor não vai crescer se você comer uma aveia, entendeu? Se você comer um arroz integral, não vai acontecer nada disso, tá? Então, tenham isso em mente. O câncer, infelizmente, é uma célula adaptativa e ele vai se adaptar muitíssimo bem, seja você comendo carboidrato, seja você não comendo carboidrato. O que a gente sabe hoje, e que isso sim deve ser controlado, é os picos de glicose, os picos de açúcar no sangue. Então vamos lá para mais uma explicação. Gente, aqui eu não tenho lousa, eu não tenho nada, então fechem os olhos e idealizem comigo essas analogias aqui que eu tô fazendo, tá? Então eu não falei que quando a gente come uma batata, por exemplo, digere, vira glicose, que é o açúcar no sangue, tá? Só que essa glicose que tá no sangue, ela não pode ficar lá no sangue. Ela tem que ir para dentro da célula. Lembra que é o combustível do nosso carro. Então as células são carrinhos e a glicose é a gasolina. Tem que entrar nesse carro, senão o carro não anda, tá? Só que a glicose, ela não vai sozinha para dentro da célula. Ela precisa de um caminhão de transporte, que é a insulina. Então, toda vez que a gente come um carboidrato, cai a glicose no sangue, vem a insulina liberada pelo pâncreas, que é um caminhão de transporte, e carrega a glicose até a célula. Então, quanto mais carboidrato eu como, mais insulina eu libero. Porque se tem mais coisa para carregar, precisa de mais caminhão de transporte. Tudo bem? E isso é ruim.
Porque a hiperinsulinemia, ou seja, os picos de insulina no organismo, de maneira crônica, aí sim pode acelerar o desenvolvimento do câncer, aumenta a inflamação, né? Aumenta ali percentual de gordura corporal, traz alterações hormonais. Então, aí esse contexto não é benéfico, entendeu? Então não é o carboidrato que eu como, mas é a qualidade e a quantidade do carboidrato. Então, resumindo, o que a gente precisa fazer em relação ao carboidrato? Entender, de acordo com as tuas necessidades individuais, quanto de carboidrato você pode comer no dia e melhorar a qualidade desse carboidrato. Entenda que um açúcar é completamente diferente de uma aveia em flocos. São carboidratos, os dois, mas são muito diferentes, certo? Então, o que eu indico normalmente para os meus pacientes? Aqui eu tô dando uma orientação geral, tá, gente? Eu tô falando aqui com pessoas que eu não conheço, que eu não atendo, tá? Então, eu tô dando uma orientação generalista. Não posso dizer quanto nem o quê. Mas, de maneira bem geral, o que eu oriento? Trocar os carboidratos simples. Alguém até falou aí. Os refinados. Então, farinha branca, açúcar, pelos cereais integrais. Aqueles que contêm fibra, né, que irão contribuir realmente para que não tenha esses picos de insulina no sangue, como eu comentei. Então, um arroz integral, uma aveia, né, uma quinoa, um milho, uma batata doce, que é rica em fibra. Então, esses tipos de carboidratos são super interessantes. E a partir deles, vocês também podem fazer receitas, né? Então, podem fazer pães melhores? Podem. Podem fazer bolos melhores? Podem, né? E aí o açúcar, a farinha branca, realmente é interessante evitar. Não só por conta desses picos que eu comentei, mas porque são alimentos mais inflamatórios. E durante o tratamento é importante controlar a inflamação. Isso quer dizer que você nunca vai poder comer um doce durante o tratamento, uma sobremesa, né? Às vezes as pessoas me perguntam, puxa, é meu aniversário do meu marido, vai ter um bolinho, eu posso comer? Claro que pode, claro que pode. Uma fatia, um brigadeiro, uma torta, uma fatia de pudim, tá tudo bem. O problema não é o bolo do aniversário, o problema não é o pudim que você ficou com vontade no almoço de domingo. O problema é que culturalmente, e grande parte dos meus pacientes que eu atendo, antes da minha intervenção, tem hábitos alimentares muito focados no consumo excessivo de carboidrato e de açúcar. Porque às vezes você nem come doce todo dia, digamos assim, mas você adoça o seu café, você adoça o seu chá, você adoça o seu suco, você adoça o seu iogurte, você come bolacha maisena, você compra iogurte sabor morango que vem cheio de açúcar, você compra aquelas bolachas integrais de chocolate, de maçã e canela, suquinho de caixinha, e aí quando você vê, você consumiu muito açúcar, porque esses produtos têm muito açúcar. Então é isso que tem que tomar cuidado, tá bom? Então agora, olha, eu dei uma aula sobre carboidrato aqui, hein? Então a próxima vez que alguém chegar pra vocês e falar assim, ai, você não pode comer arroz, você vai falar, não, a nutricionista Aline Barreiros me explicou que não é bem assim, tá bom? E aí você já manda o meu perfil pra essa pessoa, porque tem um monte de vídeo meu falando essa história do carboidrato por aqui, tá bom? Eu vi aqui que muita gente comentou se batata inglesa deve ser evitada. Não, não precisa ser evitada, tá? Pode consumir, às vezes você quer fazer um purezinho, quer fazer uma sopa, mas é sempre importante, gente, a proporção. Não vivam na carbolândia, ou seja, olha pro teu prato. Tem mais carboidrato ou tem mais verduras e legumes? O que tem que ser o protagonista do seu prato são os vegetais. O carboidrato, ele vem para somar. Ele vem ali para agregar. Então, eu sempre dou um exemplo, assim, bem geral do que seria um prato perfeito. Então, imagina um prato. Metade dele de verduras e legumes. A outra metade vai dividir no meio um quarto de arroz e feijão, por exemplo, purê de batata, e o outro um quarto com uma proteína, que pode ser um ovo, pode ser inclusive um feijão, que também é uma proteína vegetal, pode ser um frango, um peixe, tá bom? Uma proteína. Tá bom?
Então, ó, já sabem, hein, gente? Parem de crucificar aí o carboidrato, tá? Perguntaram aqui do açúcar demerara, ó, as integrais eu já respondi. Açúcar demerara, dentre os açúcares, é um dos melhores. Mascavo, demerara, mel, melado, é melhor do que o refinado, aquele branquinho de mesa. Mas é açúcar, tá? Vai ter a mesma ação no nosso organismo, tá bom? Então, cuidado também com o açúcar demerara, tá? Mas, claro, se às vezes você precisar usar em alguma preparação um açúcar demerara, use o demerara ou o mascavo, tá bom? E agora, gente, o quarto mito. E aí esse eu confesso que eu fico irritada. Fico irritada quando eu escuto frases como... E se a Karina ainda estiver aqui ao vivo, ela também vai se irritar, porque eu sei que ela também se irrita com essa frase. Cá, se você estiver aí, vê se não é irritante essa frase. Coma de tudo, vida normal. Gente, isso é mito, não é vida normal e não é coma de tudo. E eu vou trazer para vocês 3 pontos do porquê essa frase está errada. Vocês já escutaram essa frase por aí? Coma de tudo, vida normal? Gente, essa frase, ela é clássica. E eu vou trazer 3 pontos para vocês do porquê que essa frase está muito errada. Muito errada, não tá errada, está muito errada. A Alexa comentou que sim, a Ivete já. A Eliana, sim. Oi, mãe. A Renata, mito mesmo, fico irritada. Aí, gente, ficamos irritadas. Por quê? Vamos lá, 3 pontos. Primeiro, a Karina. Primeiro, o que é tudo? O que é tudo, gente? Como é de tudo? O que é tudo? Por exemplo, é o meu tudo? É o que tem na minha casa? É o que tem na sua casa? É o que tem na casa de quem falou essa frase? O que é tudo? Né? O tudo pra mim é diferente do tudo pra você. Tudo pra mim, sei lá, pode ser somente vegetais, grãos. Tudo pra você pode ser produtos industrializados, embutidos, que você comia antes, não é? O que é tudo? Então começou errado por aí. Segundo, né? Será que o seu tudo é suficiente para esse momento? Porque se a gente está pensando em tratamento oncológico, a gente está pensando numa doença que exige, né, aumenta as demandas nutricionais daquela pessoa, então demandas energéticas, proteicas, de vitaminas, minerais. E às vezes, por mais que aquela pessoa tenha um estilo de vida mais saudável, ela precisa melhorar a quantidade de determinados alimentos, potencializar algumas coisas. Vou dar um exemplo, tá? Necessidade proteica para paciente oncológico é aumentada. E dependendo da fase do tratamento que aquele paciente se encontra e da sua situação clínica, pode ser o dobro. O dobro. Então, se eu chego para a pessoa e falo, vida normal, come de tudo, às vezes ela vai achar que o que ela come é suficiente. Mas não. Aí ela começa a perder peso, perder massa muscular. Então não é só de qualidade, mas é também de quantidade. O que é tudo? O meu tudo é suficiente para agora? Será mesmo que eu não preciso ajustar nada? Tem alguma coisa errada, né? E vida normal, terceiro ponto. Vida normal, o que você está passando agora? Você consegue classificar como normal ou como atípico diante de toda a história que você viveu até esse momento? Você recebeu um diagnóstico de câncer. A tua vida tá normal? Não mudou a tua rotina? Você não tá tendo efeito colateral nenhum? Você não tá recebendo um tratamento pesado que afeta o teu organismo? Como assim vida normal, né? E um outro ponto, o que é normal? O que é normal para você pode ser diferente do que é normal para mim. Foi o exemplo que eu dei no início. Será que o meu normal de alimentação é igual ao seu? Então, gente, percebam que só tem coisa errada nessa frase, tá? E é isso que eu quero conscientizar vocês. Não é coma de tudo, tá? Não é vida normal, né? A gente precisa entender as tuas necessidades atuais agora.
O que precisa ser melhorado? O que você já faz perfeito que deve ser mantido? Né? O que precisa só de pequenos ajustes? Então, gente, precisamos individualizar, entendeu? Precisamos individualizar e você sim precisa de orientação, tá? E por que eu tô falando sobre isso agora? Porque, infelizmente, como muitos de vocês colocaram aqui, é uma frase que vocês já escutaram, inclusive de médicos. E aí, imagina só, né, gente? Vocês estão passando por essa fase super delicada. Já está um turbilhão de pensamentos e emoções na cabeça de vocês. São medos, são aflições, são incertezas. E se aí vocês têm que se preocupar com a alimentação. Vocês até pensam em procurar um nutricionista. Mas aí se chega alguém para você, que você confia e fala, não precisa, é vida normal, come de tudo. O que vocês vão fazer? Um problema a menos, né? Minha vida já tá tão tumultuada agora. Então, se falou isso, problema a menos. E às vezes, gente, é aí que começa o problema, entendeu? Então, não é coma de tudo. É muito importante individualizar a tua alimentação. Para o seu tipo de câncer, para o seu tratamento, para os sintomas que você está sentindo, para os teus exames. Como é que estão os seus exames? Precisa ajustar alguma coisa? Melhorar a tua alimentação, pensando também na tua nova rotina, né? Você estava trabalhando, você teve que parar de trabalhar, você está indo fazer rádio todo dia, quanto tempo você fica fora de casa? Será que a gente precisa ajustar a sua alimentação também por conta da rotina? Você tem dormido bem? Você tem tirado muitos cochilos ao longo do dia? Isso tem atrapalhado a sua alimentação? Enfim, olha quanta coisa a gente precisa ajustar, né? Então, gente, é muito, muito importante não cair nesse mito, tá? Não existe isso de coma de tudo, vida normal, tá bom? Não existe, tá? Então, é muito importante que vocês façam o quê? Então, o que fazer com todos esses mitos que eu trouxe para vocês, né, gente? Eu acho que no decorrer da live de hoje, vocês conseguiram ir percebendo a importância de vocês receberem um acompanhamento nutricional, né? A importância de vocês terem um nutricionista que vocês possam confiar e que vocês possam tirar as dúvidas, que você possa receber uma orientação, que você saiba que foi uma orientação individualizada para o seu caso, né? Que se tiver que reduzir carboidrato, vai reduzir, mas com algum motivo por trás. Se tiver que evitar algum alimento cru ou ácido, poxa, meu nutricionista pediu, mas é para uma situação específica, né? Então, ajustes na alimentação. Então, é muito importante que nesse momento você se sinta seguro com a equipe que te acompanha. E o nutricionista oncológico faz parte dessa equipe. Então, você também precisa se sentir seguro com o teu nutricionista e, principalmente, ter um nutricionista. Porque daí o nutricionista oncológico ele vai poder te dar todas essas orientações e quebrar todos esses mitos e esses paradigmas, né? Enfim, em torno da alimentação no câncer. Então, tem um nutricionista oncológico para chamar de seu. Tem um nutricionista para chamar de seu, entendeu? A Cris comentou aqui, muito importante, tem me ajudado muito. A Cris é minha paciente, minha linda, um beijão. E tem ajudado, não tem? A Cris, ela tinha muitas dúvidas também. E aos poucos a gente foi conversando, aos poucos a gente foi ajustando seu cardápio, alimentação, e ela tá, passando pelo tratamento maravilhosamente, né? Então agora ela vai iniciar o tratamento e ela tá super bem. Então assim, gente, é isso, né? Tem um nutricionista para chamar de seu, para que você possa realmente ter uma dieta individualizada pro teu caso, entendeu? Para as tuas necessidades. Então assim, para vocês terem ideia, tá? Eu, como nutricionista oncológica, eu atuo na oncologia há 8 anos. Então, há 8 anos eu só estudo sobre isso. Há 8 anos eu só atendo pessoas diagnosticadas com câncer, né? Então, eu me atualizo há 8 anos constantemente para conseguir sempre dar o melhor para os meus pacientes. Então, é esse tipo de profissional que você precisa ter. Não é um Google, não é um site, não é uma informação, não é o vizinho. Não é. Porque por mais boa que seja a intenção dessa pessoa, ele não estudou para isso.
por mais que seja um profissional da equipe multidisciplinar também. É claro que os parceiros da equipe multidisciplinar, muitas vezes por conviverem conosco, vai saber dar uma dica ou outra, né? Mas é muito importante que vocês tenham um nutricionista, porque dessa forma a gente consegue individualizar toda a estratégia, toda a conduta, tá bom? Então, não caiam aí nesses mitos, tá? E não caiam na besteira de seguir sozinho durante o tratamento, tá bom? Agora, antes de anunciar qual vai ser o tema da próxima live, eu vou responder todas as perguntas de vocês, tá? Porque, ó, só aqui tiveram 5 perguntas. Depois eu dou uma olhadinha no que vocês mandaram. Vamos lá. Nilson, arroz e feijão são vilões? Não, arroz e feijão é uma combinação maravilhosa. Rico em fibras, em zinco, em proteínas, né, em aminoácidos de boa qualidade, show de bola para tua imunidade, show de bola para o teu intestino, show de bola para manter massa muscular. Tudo de bom. Come arrozinho com feijão. Só vai ser evitado o feijão, por exemplo, em alguma situação específica, tá? Algum sintoma, algum efeito colateral. De maneira geral, é tudo de bom, tá bom? Indico, claro, um arrozinho integral, né? Mas arroz e feijão de maneira geral, tá bom? Vamos lá. A Ivete. Suco de couve em jejum é prejudicial para quem tem câncer? Aqui cortou o câncer D, tá? Mas eu vou falar de maneira geral, tá bom? Gente, suco verde. 2 pontos importantes sobre o suco verde. Primeiro, não tem problema tomar suco verde, tá? Suco verde, ele não vai interferir na químio. Tem um mito, eu podia ter trazido esse mito também. Tem um mito que o suco verde na semana da químio vai causar um detox no fígado, aí a químio vai ser eliminada, aí o corpo não vai usar a químio. Gente, não é um suco verde, não é uma folha de couve batida com água que vai gerar um detox no seu corpo, tá? É um contexto de alimentação. A dieta detox, ela é uma dieta, é um protocolo, com etapas, com alimentos, com, enfim, suplementações. Então, assim, não é isso que vai gerar um detox no teu organismo. É claro que se eu ficar estimulando a dieta do meu paciente, trabalhando ali só alimentos antioxidantes, né, que vão agir no fígado, aí, claro que eu posso estar realmente atrapalhando a eficácia da químio. Mas não é um suco verde, 2 folhas de couve num copo de manhã que vai fazer isso. Então, pode tomar o seu suquinho verde, tá? O que não pode é ficar adicionando suplemento no suco verde. Porque tem aqueles sucos que são super elaborados, né, gente? Que parece uma refeição, um negócio. Que a pessoa coloca pó de tudo que não sei o que, coloca suplemento, né? Aí já não é um suco, né, gente? Aí já é uma bomba realmente que tem que tomar cuidado, porque dependendo do que você põe ali dentro, aí realmente pode impactar em alguma coisa, tá? Mas aquele suquinho clássico, verde, ó, tudo de bom, vai ajudar na imunidade, vai ajudar no estômago, tá tudo certo, tá? Agora, um ponto importante. Existem situações onde o suco verde não é indicado? Sim. Quais são elas? Mucosite, por exemplo, porque vai gerar uma ardência. Pacientes com alteração na tireoide, hipotireoidismo, não é bacana ficar consumindo o grupinho da couve e manteiga ali crua todo dia, em grande quantidade ao longo do dia. Então, tem situações específicas que daí a gente vai individualizar a conduta, mas de maneira geral, fica tranquila, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta. Carboidratos alimentam o tumor, já comentei sobre isso, foi o terceiro mito. Vamos lá, jejum intermitente tem alguma restrição? Tem, tá? Jejum intermitente tem restrição. Jejum intermitente não é uma recomendação para paciente oncológico. Jejum intermitente é uma estratégia nutricional. Qual que é a diferença? Recomendação é aquilo que serve para todo mundo. Ó, paciente oncológico tem que fazer tal coisa. É uma recomendação. Estratégia nutricional é
Pode ser que em alguns tipos de câncer, em algumas situações clínicas, o jejum possa trazer benefício. Aí o nutricionista oncológico, ele vai ter que analisar o teu caso, o teu diagnóstico, a tua situação clínica, o teu comportamento alimentar, o teu estado nutricional, vários fatores para dizer, olha, aqui é interessante, tá bom? Então não é uma recomendação geral, tá? Dieta cetogênica. Nilson, mesma coisa sobre o jejum. E esse daqui eu tenho certeza que você vai gostar. No meu IGTV tem uma live de quase 1 hora só falando de dieta cetogênica. Dá uma olhadinha lá, porque tem o que é, como que faz e para que serve, tá? Mas como tem muita gente que eu sei que tá aqui e não vai assistir o vídeo inteiro, então eu já vou aqui dizer, né, para não dizer que eu recomendei dieta cetogênica para todo mundo. Mesma coisa, dieta cetogênica não cura o câncer, não tem comprovação científica que reduz tamanho tumoral, a não ser em cânceres cerebral. Que travou tudo aqui. Em tumor cerebral, tá, gente? Tipo glioblastoma, enfim. Então, que daí sim tem estudos que demonstram uma redução do tamanho tumoral. Para outros tipos de câncer, não tem essa mesma ligação, tá? Não é então todo tipo de câncer que realmente é efetivo utilizar aí a dieta cetogênica. A dieta cetogênica também não deve ser a longo prazo, é uma estratégia pontual. Então, ó, tem aí uma live só sobre isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sobre micro-ondas. Não tem problema esquentar no micro-ondas, tá? Não tem relação, na verdade, que o micro-ondas possa causar câncer. Não tem uma comprovação científica. Então, qual que é a recomendação que eu dou? Assim, se puder esquentar em outros locais, um forninho, um forno, um fogão, né? Os alimentos, beleza. Se for realmente importante usar o micro-ondas, por alguma situação, né, descongelar alguma coisa, às vezes não sei. Tudo bem, usa o micro-ondas, mas evita utensílios plásticos, né? Então utiliza ali o de vidro, por exemplo, tá bom? Porque aquecer plástico libera uma substância que é cancerígena, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês mandaram aqui pra mim. A Ivete comentou que vai falar comigo. Opa, tô te esperando, Ivete. Pode falar comigo, viu? Sem problema algum. Pessoal aqui elogiando a live. Legal, gente. Fico feliz que vocês estejam gostando. Deixa eu ver que eu recebi mais uma perguntinha aqui, ó. Ó, tamoxifeno e eserpetim, vitamina D e B baixa. Tem interação? Posso suplementar? Ó, tem 2 pontos em relação a essa pergunta, tá? O primeiro ponto é, se tá baixa, sim, você precisa suplementar. Até porque vitamina D, por exemplo, durante o tratamento é essencial. Mas não suplemente sozinha. Isso é um segundo ponto importante. Por quê? Não é porque é vitamina que você pode tomar qualquer dose. Porque o excesso pode sim ser danoso. Então, é importante que você esteja com níveis ideais de vitamina B, B12, B6, B9, por exemplo, são vitaminas importantes durante o tratamento, a vitamina D, mas sempre com a prescrição nutricional, ou seja, de um nutricionista, tá? Que vai olhar os teus exames, vai ver ali a tua situação clínica e vai poder prescrever para você, tá bom? Mas não tem interação, na verdade, se tá baixo, precisa suplementar. Tá bom? Perguntaram aqui se meu consultório é em São Paulo. Não, o meu consultório físico é em Santos, eu sou do litoral de São Paulo, mas eu atendo online, tá bom? Eu atendo o Brasil inteiro. Inclusive, na verdade, o mundo inteiro. Eu me acho, né, gente? Porque eu tenho paciente. O bacana dessa questão da telemedicina é que abriu muito as nossas portas, né? Graças a Deus, com isso, a gente tem conseguido ajudar pessoas que moram em regiões
que não tem um nutricionista especializado em oncologia. Então, hoje eu tenho pacientes, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos e no Brasil como um todo. Então, a distância já não é mais uma barreira para nós. Então, por mais que eu não seja de São Paulo, se você tem interesse em passar em consulta comigo, não seja por isso. Eu posso te explicar como funciona a minha consulta online, tá bom? Pessoal aqui colocando que gostou muito. Fico muito feliz que vocês tenham gostado da live. E agora eu vou contar qual é o próximo tema do nosso programa Vida com Qualidade na próxima semana, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, como eu comentei, toda segunda-feira agora tem programa Vida com Qualidade, que é um quadro aqui na minha página, onde eu entro ao vivo numa live e converso sobre um tema pertinente, né, a essa fase de tratamento oncológico que muitos de vocês estão passando, né? Então eu tô aqui justamente para conversar e auxiliar vocês a passarem por essa fase com mais qualidade de vida, sem interrupções no tratamento e com menos efeitos colaterais. Então, segunda-feira que vem tem às 17 horas tem mais uma live, tá? E como é Outubro Rosa, nesse mês de outubro as lives estão sendo mais direcionadas aí ao câncer de mama, tá bom? Então a próxima live, anotem aí o tema, segunda-feira que vem, 17 horas, o que fazer para evitar interrupções no tratamento? Eu sei que muitos de vocês querem saber o segredo de como chegar até o final do tratamento, se recuperarem sem ter interrupção, né? Então não percam a live da semana que vem. Às 17 horas eu estarei aqui no meu Instagram, no mesmo horário, ao vivo com vocês, tá bom? Mas até lá, gente, fiquem de olho, tá? Nas minhas redes sociais, porque essa semana tá recheada de novidades, tá? Eu tenho passado aí por uma reformulação da página e tá cheio de novidade que vai pipocar aí essa semana, tá? Eu tô doidinha pra contar pra vocês, mas eu vou me segurar, porque tá bem bacana o que eu tenho planejado. Eu vou aumentar aí as maneiras de me comunicar com vocês, os meios de me comunicar com vocês, então tá bem bacana, então fica de olho, tá? Porque todo dia tem conteúdo novo aqui na página. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Um grande beijo pra vocês. Eu queria pedir um favor, só um. Se vocês puderem tirar um print dessa live, tira uma fotinho aí dessa live, me marca. Coloca uma frase ou uma palavra que eu falei, um insight que você teve, algo que marcou, que tocou o teu coração durante essa live e me marca, que eu vou adorar poder ver que você gostou, que eu pude te ajudar de alguma forma, e aí eu compartilho na minha página também, tá bom? Então se puderem eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo e até segunda-feira que vem.